seu Salvador. Na xícara da vó Rita. Ela chamava Rita. Devagar ela chega lá. Ah, é. A gente está fazendo, o pessoal falando e tal, sobre umas coisas da vida mesmo, né? Coisa da vida, né? Porque a gente está tentando descobrir. Então, como você disse, a gente está aprendendo e tal. A gente vai fazendo pergunta e vai aprendendo, né? É verdade. E ia perguntar uma coisa assim, o que é liberdade? O que é essa palavra? O que quer dizer isso, né? Que é na vida, né? Não é no dicionário. Dicionário é uma coisa. É na vida. Nossa, eu escutei falando na televisão, né? Porque a gente acorda assim, liga a televisão cedinho, né? E fica assistindo, assim. Eu estava escutando falar E proibiu o uso da língua tupi-guarani. E tupi-guarani são dialetos, são línguas semelhantes, assim, né? Faz parte do mesmo tronco. Então, Esperar passar. Então, nós mulheres somos frágil. Só que nosso coração é uma porcaria. Então a gente tem que disfarçar que tá tudo bem, e vai em frente. Não deixar ninguém judiar. E seja livre, faça o que quiser. será? Só a independência. A morte vocês verão depois.
Os Krenak, lá do Vale do Rio Doce, de Minas Gerais, eram antigamente chamados botocudos, que eles usavam os botox aqui no lábio e no nariz, não sei o quê. Em 1808, Dom João VI, quando chegou aqui, decretou uma guerra de extermínio aos botocudos. Assim, matar botocudo passou a ser como se matar uma praga. Isso durou até a República. Só acabou essa guerra de extermínio durante a República. Tanto que o Ailton Krenak, que ele veio lá do Vale do Rio Doce de Minas Gerais para cá, para São Paulo, quando ele veio tinha poucas dezenas de sobreviventes. Hoje em dia, com recuperação e também o pessoal se reconhecendo mais, porque teve uma política de revalorização dos povos indígenas, muitos que se diziam não indígenas hoje são. Hoje tem 350 Krenak, mais ou menos. Mas ele então, é um sobrevivente da guerra de extermínio. E aliás, em 1580 e pouco, quando Portugal, pressionado, começou a proibir a escravização de índios e trazer africanos, ele só considerava assim, que não podia escravizar indígena que se submetesse ao rei e se tornasse cristão e tudo mais. O resto podia matar como animal mesmo. E pra esse nosso resistir, quando o friozinho pelas arestas entrar, é chegado o dia de nos sorrir. Eu sou uma mulher preta que dança. Danço para resistir, para me alegrar, para driblar a tristeza. Danço os batuques, os samba, os blacks. Danço e me fortaleço nessa caminhada de mãe solo. Que sentimento bom de liberdade bateu. Esse país não é só deles, também é meu e seu. Ó pátria amada, idolatrada, és nossa mãe gentil. Abraça todos que chegam nesse céu de anil. Já podeis entrar no horizonte do Brasil. No país tropical também tem clima hostil. Houve mão mais poderosa, zombou dele o Brasil. Quem viu o que ocorreu lá atrás, até hoje tem um preço pra viver na paz. Assaltaram um tesouro, esconderam um ouro. Nessa terra tão fértil falta comida pro povo. Deslealdade, falsidade e traição ardiu. Dom Pedro estourou a algema do Brasil. Deixamos de lado o reino de Portugal. Sai fora estatuto colonial. Que moral que tem pra falar de alguém. Quem tem preconceito se aprisiona também. Que tal liberdade é essa? Que tanto se fala, que tanto se preza. Pessoas subindo nas costas, tipo escada, pra chegar mais depressa. Sensível como a luz da vela, falta mais respeito, falta mais cautela. Pro povo que veio num navio lotado, todo amontoado, desceu como escravo. Tem várias tribos deixadas de lado, num país liberto ainda tem acorrentado. Brava gente brasileira, são guerreiros, são guerreiras, longe vai servir pra ganhar o pão. Nunca desiste, essa é a frase do povão. Que honra fazer parte dessa nação, que tem pessoas do bem com amor no coração. Brasil, não podemos deixar de assumir a identidade. Brasil, lutar e insistir pra acabar com a maldade. Brasil, mais liberdade. Vai medir minha piga também? Desse jeito. Vende tudo, né? Então a gente compra bastante, né? Mas sabe, eu comprei. E sempre viveu aqui? Eu nasci aqui. Nasceu aqui na casa mesmo? E na casa. Você e o Antônio? Os dois. Eu, Antônio, e tinha mais, né? Mas já foi falecendo, né? Os mais velhos, o seu Fernando, o pai dele, ele fazia filho. Gente boa pra caramba, cara. O feijão tá aqui. Feijão? Feijão põe lá, eu vou pôr lá pra trás. Eu não sou cozinheiro, não. Não sou, socorro.
Eu vou. O Antônio falou que você que é o chefe da cozinha. Socorro, eu não tô não. Vou apanhar carne, macarrão, como você gosta? Macarrão ou arroz? Não sei. Domingo, geralmente, a gente come mais tarde. Né? Rio Viveiro é bastante, hein? Boa Rio Viveiro, hein? Gosta não? Por nossa conta, e com mais vivo entusiasmo, repetimos independência ou morte. Eu acho que ser mulher independente é muito difícil. A gente se liberta até certo ponto, mas as estruturas ainda são patriarcais, burguesas. Os pontos de vistas não relaxaram em relação principalmente às mulheres. Estava lendo, né, que eu estava escrevendo, que as mulheres estão em todos os lugares, mas ela só faz o que se determina. Nós rompemos, todo mundo que rompe com isso consegue avançar. Mas a independência das mulheres não é econômica. Muitas mulheres estão aí se dando muito bem economicamente, mas estão ainda presas a um sistema de regras, né, que com certeza falta muito ainda. Eu esqueci até de falar, né, que em 70 a gente chama, né, do feminismo radical. A grande fala, a grande narrativa era o pessoal é político. Isso libertou as mulheres, para mim, uma grande libertação, porque então se batia nas mulheres, se maltratava as mulheres, se ofendia, constrangia dentro de casa. Eu sempre bem-vinda e outras que não foi do meu tempo. Também, sempre bem-vinda. Então todo mundo gosta, todo mundo... Bom, eu pela amizade e... Primeiro dia que eu fui para olhar, depois eu falei, aí, posso experimentar, posso fazer? Ele pode, fica à vontade. E eu fui, enfim.
E eu acho que as outras também. Ah, nada a ver, é uma coisa, eles respeitam, sabem respeitar, né? Ali você não vê eles soltar um palavrão, você não vê eles falar besteira, nada. Eles são gente boa, que se qualquer mulher, não interessa, pode vir que ele continua a mesma coisa, pode ir lá com eles. Não tem essa, não. E eu conto, a vez que o meu irmão não vai, você viu mesmo ele lá. Ele viu. Só tava eu e eles. Ali você não sabe se eu sou irmã, se eu sou prima, se eu... Você não sabe nada. Estamos ali, somos uma família ali, né? Um vai comer, vamos dividir, né? E assim é bom. Então todos é assim. Isso é uma mudança muito importante e radical na forma de se contar a história, porque sai daquela ideia de que é uma história, uma meta-história, uma história que está longe da gente, né? Uma história importante, porque isso que a gente vive aqui andando é uma história, né? Para esse tipo de percepção historiográfica oitocentista, né? Setecentista e mesmo no século XX. Então, isso é uma mudança muito importante, sobretudo a partir de meados dos anos 1970, 80, né? E hoje possibilitou essas várias percepções, abriu o campo, vamos dizer assim, né, para essas várias percepções de se contar a história, então, das mulheres que, né, desapareceram, a história da mulher que desapareceu, né? Então é preciso ser contar. Não tinha mulher no passado? Como é que elas viviam? Elas viviam como hoje? Não, como é que elas viviam? E há de se compreender também como é que se vivia a mulher no século XII, XIII, XIV. É diferente da condição da mulher hoje. Contar a história das populações indígenas, né, de uma maneira diferente do que foi contada. Enfim, esses silenciamentos sobre os quais a gente falou logo anteriormente começam a ter a possibilidade, então, de ganharem voz. Mas isso não é de agora, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Quer dizer, é um processo, do ponto de vista dos historiadores, um pouco mais antigo, de um esforço muito grande de outros historiadores que foram abrindo portas, janelas, etc., né, para a gente exatamente penetrar nesse passado, né? Fazer uma viagem ao passado muito mais integral, muito mais ancorada na vida das pessoas e não nessa meta-história que eu falei, né? Parece que é uma história que é vivida fora da gente, né?
Fé. Geral cantando. Aonde brilha a estrela do Santa Fé. Então a língua, o cara começava a falar português de um dia para o outro. Mas todos os documentos tinham que ser em português, todas as escolas só podiam ensinar em português. Então com isso o pessoal foi tendo que aprender o português aos poucos. Mas aprendeu com sotaque guarani, tupi, o sotaque da língua geral paulista. E aí que surgiu o dialeto caipira, porque a língua, os tupi não tem R no final do verbo. Fala fazer, falar. Não tem letras que ele não tem, por exemplo, LH, ele substitui por I. Então você fala mulher, trabalhar. Então surgiu, isso não tem S no final. Então você fala assim, 2 rapaduras, 2 sapatos, porque não tem o S no final do tupi também, né? Ah, como que eu vou falar pra você? Eu vim lá do Mato Grosso para não matarem eu. Como é que foi essa história, hein? Essa história? Eu tava catando a mulher do cara e o cara veio me matar e eu tive que correr, senão deixa pra lá. Ainda eu falo mais bonito. Falava Maria, era Maria Paixão, o sobrenome dela. O cara veio me matar e avisaram pra mim, sabe, sempre tem que ter um amigo. O amigo avisou, cuidado, você vai morrer hoje. E foi mesmo. O policial que jogava baralho junto comigo me emprestou o revólver pra ele me matar lá. Só que eu tava avisado. Vazei. Isso aí foi em 81. 81? Não, 91 mesmo. Depois nunca mais viu ela? Não, mas eu espero voltar lá. Se eu não morrer tão já é... Nossa Senhora. Nunca fui falso ao meu bem, sempre jurei lealdade. Nunca fui falso ao meu bem, sempre jurei lealdade. Ausente dele conheço quanto custa uma saudade, quanto custa uma saudade. Ausente dele conheço quanto custa uma saudade, quanto custa uma saudade.
Odite, Shobieni Ganga Erankwe, Ia Omo, Oba Confio Nije Omo Boro, Earemu Kolodija, Kunkobalo Miwo. Meu filho, Kunkobalo. Carmen de Oxoguian, mãe Carmen do Gantuá, que foi homenageada com a comenda Maria Quitéria, grande heroína da independência da Bahia, que neste ano, a nossa verdadeira independência, que foi aquela pela qual o povo lutou, completa seu bicentenário, e eu estarei no dia 2 de julho festejando mais uma vez com o povo da Bahia, que é um povo que me acolhe e que me recebe sempre de braços abertos. Acho que vai chover, hein? Acho que não, certo? É, sim. Vai não. Essa irmã. Que é a mãe dessa menina aqui, ó. Como é que é o nome dela? Maria. Maria. Legal. E a mãe da? Adriana. Adriana. Entendi. Essa daqui é a irmã do meu pai. Acho que não dá pra ver direito. Acho que não dá nem pra enxergar. Aqui é a Lucinha. Minha tia Lucinda, irmã do meu pai. Nesse consegue ver aqui. Esse quem é? Aqueles dois cavalos, meu avô com a minha avó. São Jorge. Quanta poeira, um dia que quiser mais Sim. tirar as poeiras, nós tirar as poeiras fica melhor. Sim. Os dois de cima, meu pai e minha mãe. E esses dois de baixo é aqueles que estão ali também, que é a minha avó com meu avô, os dois de baixo aqui. E aquela ali é a minha tia, a irmã da minha mãe. É uma pessoa boa, batalhadora, que está numa luta boa, que, graças a Deus, passei por uma fase meio doente, que fiquei muito ruim. Graças a Deus, recuperei, fiquei bem, graças a Deus, saúde boa, voltei a trabalhar normal outra vez. E tem uma coisa muito boa, graças a Deus. E a felicidade minha foi essa, né? Que voltei com o corpo normal, trabalhando, muito boa. Isso é uma coisa boa pro meu lado,
senta aí. Queimou? Essa aí queimou. Hã? Essa aí queimou. Vai dar licença, eu tô indo. Sente, toma um café quente, tem a mão do direito. Comeu ali? Isso aí Acho que vai essa dar tá tudo bom. Calma, né? Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Vamos comer, cara. O Paulo não toca. Fez o cafezinho? Eu só taco. Tá bom? Só esquentei, só. Só esquentou. Olha o cafezinho. Aqui no Brasil, o desrespeito que tem pela história. Supondo que seja essa história tudo verdadeira na beira do Rio Ipiranga, cadê o Rio Ipiranga? Virou um esgoto encanado. Se fosse em outro país qualquer, tinha lá um monumento ali, assim de verdade, o rio conservado limpinho. Aqui Dom Pedro gritou isso, se bem que não era, até o lugar está errado. Descobriram recentemente que o lugar que eles falaram lá não era bem aquele, estava num outro lugar, assim, também num outro, muito atrás que ele estava lá fazendo as necessidades, mas não era bem ali, naquele lugar. Mas você vê que é um desrespeito que tem pela história do Brasil, né? Independência e ancestralidade! Deixa eu atrapalhar um pouquinho aí. Imagina. A minha mãe, para viajar comigo, ela tinha que ter a assinatura do marido, do pai ou do irmão. Minha mãe era viúva. Minha mãe ficou viúva com 29 anos. Aí você imagina o constrangimento das mulheres. É uma mudança muito importante, sobretudo um esforço muito grande de outros historiadores que foram abrindo portas, janelas, etc.,
né, para a gente exatamente penetrar nesse passado, né, fazer uma viagem ao passado muito mais integral, muito mais ancorada na vida das pessoas e não nessa meta história que eu falei, né, parece que é uma história que é vivida fora da gente, né? Cobre, Senhor, com teu manto, Senhor, põe teus anjos na vida. Não tem problema, é no sangue, manto, Senhor. E para acordar cedo, graças a Deus, sempre deu para não acordar cedo. Eu tinha uma vaquinha de leite, 3 horas da madrugada eu acordava para tirar leite e depois já ia, vinha aqui. Tinha irmão que trabalhava por dia na fazenda, então daí eu vinha da manhã para chamar minha irmã para fazer almoço para ele. E eu voltava lá tirar o leite outra vez. 4 horas eu vinha outra vez para chamar aqueles que iam trabalhar mesmo. E ia tocando assim, velho. E tá até agora, né? Então a gente vai se virando desse jeito aí, né? Ela tá sempre focada, ela tá sempre aberta para as coisas novas, mas ela não deixa a liberdade dela do lado. E muitas vezes nós somos aprisionados pela tal liberdade que é imposta para nós, ou seja, uma falsa liberdade que na verdade ela aprisiona. Você tem que andar com a marca X de roupa, você tem que falar determinado tom, falar o que as pessoas gostam só de ouvir e não aquilo que realmente está queimando seu coração, e isso aprisiona. E isso para mim não é liberdade. Então eu vejo hoje, principalmente, né, depois de tantas lutas que foram travadas lá atrás, né, pessoas que foram até excluídas, foram expulsas, exiladas do país por falar liberdade, como os grandes músicos aí, né, os monstros da música, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Pepeu Gomes e outros aí que tiveram até que deixar o país por ter a dificuldade de se expressar. E num mundo como hoje, com tanta tecnologia, com tanta, entre aspas, liberdade, se a gente não vigiar, a gente acaba não sendo expulso, mas sendo calado, porque você tem que se submeter a viver num quadradinho que a tal sociedade impõe pra gente. Então veja a liberdade como uma águia, você tem que voar alto na sua, mano. E muitas vezes a liberdade ela vai custar um preço. Qual que é o preço? Você vai passar por um período de ficar até sozinho, às vezes, na solidão, determinado tempo, para você ver se aquilo que você vive realmente é para agradar as pessoas ou para você se sentir bem. E aí quando você descobre isso, você já não fica mais na solidão, porque você descobre que seu coração está ardendo de coisas boas. Você tem que falar, independente do que vão gostar, porque o remédio é amargo muitas vezes, mas o efeito que ele faz é essencial para viver. E a liberdade tem essa função. Esse tipo de vida política, nossa, com certeza caminha solitariamente, é difamatório. Eu fico pensando, as comissões, né, que julgam os nossos trabalhos, elas falam assim, meu Deus, isso aqui é perigoso. É uma louca, isso não é arte. Eu já ouvi de companheiros, companheiras, falando que o que a gente faz não é arte. Então, é solitário. É uma luta solitária. Mas como que a gente ia fazer outra coisa?
não é? Eu acho que tudo tem consequências, são consequências bárbaras. Como é que você vai desrepetir o que repetiram a vida inteira? Na arte. Na arte. Por isso que a gente desfaz isso, fazendo, mostrando que existe outra possibilidade de ser, que esses corpos livres, eles podem viver sem incomodar os corpos que não querem se libertar.
Ah, beleza. Ah, com esses panos na cabeça aqui, né? E daí não. Isso aí é a armadura do guerreiro, né? Só por causa de não cortar as orelhas só e. Tá ótimo. Porque eles sabem assim, sempre, qualquer colonialista sabe que um método eficiente de você dominar um povo é você destruir a cultura dele. E a religião faz parte da cultura desse povo. Então, aqui no Brasil, quando chegaram, começaram a demonizar todos os mitos. Você fala assim, esse é um demônio, esse é um demônio, não sei o quê. O Saci começou a representar, que era na cultura guarani, surgido ali na fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai. Ele era um curumim mitológico, um índiozinho, que tirava as pessoas perdidas no mato. É bonzinho e tal. E ele, aí começou a representar o Saci com chifre e com cheiro de enxofre, para falar que ele era um demônio. Viva o Brasil, livre e independente, gritou Dom Pedro. E desembainhando as espadas, todos responderam: Viva o Brasil, livre e independente! Viva Dom Pedro, nosso defensor! E o príncipe ainda bradou: será nossa divisa hora em diante, independência ou morte! Para mim, liberdade é quando você tem direito de fazer assim, o que você deseja, assim, sabe? Sem ter interrupção, tá certo?